A ciência convencional, no âmbito da explicação do eclipse lunar, afirma que este seria acuradamente explicado no globo. Entretanto, basta ver as ilustrações dadas pela mesma para refutar isso. O eclipse lunar é, sem dúvidas, a maior prova da impossibilidade mecânica do sistema heliocêntrico, tanto porque este não oferece experimentos reproduzíveis de forma concisa na qual a ciência afirma. Hoje, veremos a imperfeição de uma das projeções planetárias do sistema heliocêntrico, que é o eclipse lunar, e também veremos como realmente acontece este eclipse. A astromagia heliocêntrica afirma que o eclipse lunar ocorre numa cisígia exata de 180 graus com o alinhamento perfeito das três esferas, sendo Sol, Terra e Lua. Esse suposto alinhamento faria com que a sombra da Terra fosse lançada na Lua. Entretanto, para a infelicidade dos heliocentristas, esta narrativa não se sustenta, visto que há registros, desde o tempo de Plínio, de eclipses lunares acontecendo com Sol e Lua ainda visíveis acima da linha do horizonte. Vejamos. Neste vídeo, por exemplo, um casal estava esperando o eclipse lunar às 6h30 da manhã. Naquele momento, o Sol estava quase nascendo. Portanto, pergunta-se, se o eclipse lunar ocorre pela sombra da Terra na Lua, como pode o Sol estar nascendo e a Lua permanecer visível acima da linha do horizonte? Cerca de 25 minutos depois, a Lua começou a ser eclipsada. Nota-se que está de dia. Como é possível ver um eclipse lunar de dia? Em sequência, podemos ver a sombra negra surgindo da parte de cima da Lua, enquanto o Sol ainda está surgindo no horizonte. Depois de 10 minutos, nota-se que a sombra negra já tomou quase metade da superfície da Lua, e ainda é possível ver o Sol acima da linha do horizonte. Com isso, pergunta-se, como pode a sombra negra começar de cima para baixo se o Sol está surgindo no horizonte? A sombra deveria aparecer na parte de baixo da Lua. Deve-se esclarecer que a ciência convencional toma como argumento a refração atmosférica para explicar o avistamento do Sol e da Lua visíveis durante os eclipses lunares. Segundo eles, a imagem dos astros é elevada mediante aos meios da atmosfera, que pela narrativa científica, o meio menos denso da atmosfera está em cima, enquanto o meio mais denso está embaixo, provocando assim a elevação da imagem. No entanto, nos últimos 5 anos, a comunidade de Terra plana tem provado experimentalmente e documentadamente que é o ar menos denso que está embaixo e o ar mais denso que está em cima. Portanto, a imagem dos astros iria descer e não subir. Todas essas questões serão explicadas nos próximos vídeos, revelando assim o verdadeiro sistema átomos da Terra, a átomos plana. Além disso, se observarmos mecanicamente o eclipse lunar no modelo heliocêntrico, podemos perceber que o argumento de refração atmosférica torna-se totalmente inválido, mesmo que a atmosfera fosse como eles dizem. Vejamos o porquê. Sabendo que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho angular em relação à Terra, dadas suas distâncias e tamanhos, podemos constatar, por exemplo, que durante o eclipse solar total, o Sol é quase totalmente coberto pela Lua. Imagine isso agora no eclipse lunar com o suposto argumento de refração atmosférica. Se a Lua, sendo menor e mais próxima do Sol, consegue praticamente ocultar a luz solar, imagine a Terra, que tem um diâmetro 4 vezes maior que o da Lua e está mais distante do Sol. Evidentemente, é impossível que os raios solares possam cruzar o globo através da atmosfera da Terra, com uma propagação convergente. Isto jamais foi provado ou reproduzido. Vejamos agora uma time-lapse de um eclipse lunar.
Perceba que durante o eclipse e principalmente no final do eclipse, há evidência clara de interferência eletromagnética, fazendo a sombra ir e voltar. Veja novamente. Obviamente, isso jamais poderia ocorrer em corpos que realizam perfeitos movimentos de rotação. Mas afinal, como realmente ocorrem os eclipses lunares? Baseando-se no ciclo lunar, o eclipse lunar ocorre na sua fase cheia, que é quando Sol e Lua estão a 180 graus em relação ao plano, com o vértice no norte central. Com a formação deste ângulo de 180 graus, os campos magnéticos são intensificados, igual a uma bateria que precisa dos dois polos para funcionar. Conclui-se assim que, quando os dois astros estão a um ângulo de 180 graus, estes encontram-se à mesma distância do norte central, e assim é potencializado o campo eletromagnético, e é por este campo que a Lua passará e irá sofrer as suas alterações. É importante destacar também que, durante o eclipse lunar, simultaneamente há uma aurora boreal no centro-norte, evidenciando assim que as auroras boreais ocorrem pelas interações do campo eletromagnético da Terra. Sabendo que a Lua é um corpo negro em alta temperatura, seria suficiente apenas um campo eletromagnético para alterar a cor cinza para negro? Sim, um campo eletromagnético pode alterar a polarização da luz e, consequentemente, provocar mudanças em corpos. Veja os experimentos a seguir.
Agora a questão é, por que durante o eclipse lunar a Lua passa da cor negra para a cor avermelhada? Segundo o princípio da radiação de corpo negro, corpos mais quentes tendem a emitir luz branca, enquanto corpos com temperaturas mais baixas tendem a emitir ondas de infravermelho conforme a distribuição no espectro eletromagnético. A Lua emite luz branca ou luz fria, pois encontra-se constantemente a altíssimas temperaturas de tanto absorver energia deixada pelo Sol. Quando ela passa pelo campo eletromagnético potencializado, sua temperatura diminui para a casa dos 2200 graus Kelvin. Um corpo negro a temperatura de 2200 graus Kelvin passa a transmitir a cor avermelhada. Na descrição do vídeo estarei deixando 3 links, sendo um estudo de Harvard provando que o eletromagnetismo altera a polarização da luz, um estudo sobre a diminuição de temperatura através de campos eletromagnéticos e um vídeo experimental sobre a radiação de corpo negro. Assim, conclui-se que, de modo geral, a coloração de um corpo não depende do material, tamanho ou qualquer que seja, dependendo apenas da temperatura. Portanto, corpos negros que emitem luz branca estão obrigatoriamente acima de 3000 graus Kelvin e, conforme a temperatura diminui, ele tenderá a irradiar luz vermelha.